A maioria das pessoas encontra-se em uma situação que parece estar sem saída. Um problema que parece não ter solução. Onde passam horas e horas tentando resolvê-lo. Mas o que essas pessoas não sabem é que, enquanto elas ficarem dando importância, focando no problema, elas jamais acharão uma solução. O segredo está em focar, dedicar toda a sua atenção no futuro, onde o seu problema já está resolvido. Não se preocupe em como você irá resolvê-lo, apenas tenha fé de que já foi resolvido. A divindade que habita dentro de você, o Eu Sou, tens meios para resolver seus problemas que você não conhece. Tenhas fé no Deus que vive em ti. Faça como Daniel nas covas dos leões, que quando foi jogado nas celas das feras famintas, simplesmente deu as costas para elas, e focou na luz que vinha do céu. Os leões nessa passagem representam os problemas de Daniel, e a luz que vinha do céu, representa a divindade que habita com ele, mostrando-lhe para onde deveria ir toda a sua atenção. Seus problemas não são maiores que você, porque você é Deus manifestado na forma humana. Fiquem agora, meus amigos, com a parte 12 do livro, Sua Fé é Sua Fortuna, de Neville Goddard. Capítulo 23. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Que estas palavras entrem em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Lucas 9, versículo 44. Não seja como aqueles que têm olhos que não veem e ouvidos que não ouvem, deixe que estas revelações entrem profundamente em seus ouvidos, pois depois que o filho, ou desejo, for concebido, o homem com os seus falsos valores, a razão, tentará explicar a origem e a causa da concepção do filho, e ao fazê-lo, o romperá em pedaços. Sempre que os homens chegam à conclusão que uma determinada coisa é humanamente impossível, e que, portanto, não pode ser realizada, basta que você realize o que é impossível para eles, e logo os mesmos especialistas que afirmaram o que era impossível de ser feito, começarão a lhe dizer como e por que você conseguiu. Depois que eles rasgarem todo o manto, a causa da manifestação, em pedaços, teses e argumentos, eles estarão tão longe da verdade quanto eles estavam quando eles proclamaram o impossível. Enquanto o homem procurar a causa da expressão nos lugares onde ela se manifesta, eles procurarão em vão. Há milhares de anos o homem tem sido avisado: eu sou a ressurreição e a vida. Nenhuma manifestação vem a mim a menos que eu a tenha trazido, mas o homem não acredita nisso. Ele prefere acreditar nas causas externas a si mesmo. No momento em que algo não visto torna-se visto, o homem logo se põe a explicar a causa e o propósito de tal revelação. Assim, o Filho do Homem, a ideia desejando expressão, constantemente vem sendo destruído pelas mãos do homem, a sua razão e inteligência. Agora que sua consciência é revelada como a causa de toda expressão, não retorne para as trevas do Egito com os seus muitos deuses. Há um só Deus. E este Deus é a sua consciência. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te. Por que eis assim? Daniel 4, versículo 35. Se o mundo inteiro concordar que algo não pode ser expresso, e ainda assim você se conscientiza de que você pode ser ou expressar isso que o mundo acredita que não, você poderá expressá-lo. Sua consciência nunca pede permissão para expressar o que você está ciente de ser. Ela o fará naturalmente sem esforço, mesmo contra toda a sabedoria e oposição do homem. A ninguém saudeis pelo caminho, Lucas 10, versículo 4, isto não é uma ordem para você ser insolente ou hostil, mas um lembrete para não reconhecer um superior, para que você não veja em alguém uma barreira para a sua expressão. Ninguém pode lhe erguer a mão ou questionar a sua capacidade de expressar aquilo que você é consciente de ser. Não julgue pelas aparências, pois tudo é como nada aos olhos de Deus. Todas as nações são como nada diante dele, para ele valem menos do que nada, como uma coisa vã. Isaías 40, versículo 17. Está escrito que os discípulos falharam ao atender o pedido de um pai que queria que curassem o seu único filho, que estava tomado por um espírito ruim. De repente, um homem surgiu do meio da multidão clamando em voz alta: Mestre, suplico-te que socorras meu filho, o meu único filho. Um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar, provoca reconvulsões até que espume pela boca, jamais o deixa por muito tempo, e por meio de muitos ferimentos está destruindo.
Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Lucas 9, versículos 38, 39 e 40. Ao julgar pelas aparências, os discípulos pensaram que este era um problema mais complicado do que os outros que eles já haviam resolvido antes, e então, eles não conseguiram alcançar o resultado desejado. Ao julgar pelas aparências, eles se esqueceram de que todas as coisas são possíveis para Deus. Então, respondeu Jesus, ó geração sem fé e perversa. Até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Lucas 9, versículo 41. Hipnotizados pela realidade das aparências, como eles ficaram, os discípulos não conseguiram sentir a naturalidade de curar o Filho do Homem. O único jeito de você evitar essas falhas é mantendo constantemente em mente que sua consciência é o Todo-Poderoso, a presença onipotente, e que, sem ajuda, esta presença desconhecida dentro de você manifesta sem esforço tudo aquilo que você está ciente de ser. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio lançou por terra, em convulsão. Porém Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Lucas 9, versículo 42. Fique perfeitamente indiferente às evidências dos sentidos, de tal modo que você sinta a naturalidade do seu desejo, e seu desejo será realizado. Ignore as aparências e sinta a naturalidade da perfeita percepção dentro de si, uma qualidade da qual você nunca deve desconfiar ou duvidar. Com esta compreensão você nunca se desviará do caminho. O seu desejo é a solução do seu problema. Conforme o seu desejo for realizado, o seu problema será resolvido. Você não pode forçar nada exteriormente, por maior que seja a sua força de vontade. Há apenas uma maneira para você comandar as coisas que você quer. Isto é, assumindo a consciência das coisas desejadas. Há uma grande diferença entre se sentir uma coisa, e conhecê-la intelectualmente. Você deve aceitar, sem ressalvas, o fato de que ao possuir ou sentir alguma coisa em sua consciência, você passa a criar a realidade que atrairá esta coisa à existência, de maneira concreta. Você deve estar absolutamente convencido de que existe uma conexão contínua entre a realidade invisível e sua visível manifestação. A sua aceitação interna deve tornar-se uma convicção intensa e inabalável, que transcenda tanto a razão quanto o intelecto, que renuncie inteiramente a qualquer crença na realidade externa, exceto como um reflexo de um estado interno da consciência. Quando você realmente entender e acreditar nessas coisas, você vai adquirir uma certeza tão profunda, que nada poderá te abalar. Os seus desejos são as realidades invisíveis que respondem apenas aos comandos de Deus. Deus ordena que o invisível seja visível, afirmando-se ser a coisa que foi comandada. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não pensou como abuso ser igual a Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Agora, deixe que este provérbio entre profundamente em seus ouvidos, seja consciente de ser aquilo que você deseja ter. Capítulo 24. Clarividência. Tendo olhos, não vistes. E, possuindo ouvidos, não escutastes. E nem vos recordais. Marcos 8, versículo 18. A verdadeira clarividência não se encontra na sua capacidade de ver coisas além do alcance da visão humana, mas sim, na sua capacidade de entender aquilo que você vê. Um balanço financeiro pode ser visto por qualquer pessoa, mas pouquíssimas pessoas entendem um balanço financeiro. A capacidade de interpretar uma mensagem é a marca de uma visão clara, ou clarividência. Saber que cada objeto, animado e inanimado, é formado por uma essência de luz que se move e pulsa com uma energia muito mais radiante do que a dos próprios objetos em si, ninguém melhor do que o autor sabe, porém, ele sabe também, que, a capacidade de reconhecer a existência desta energia, não é igual à capacidade de entendê-la. Para ilustrar este ponto, aqui está uma história muito conhecida e famosa no mundo todo, e, no entanto, somente o verdadeiro sábio, ou clarividente, realmente entende a sua mensagem. O Conde de Monte Cristo. Sinopse. O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, descreve para o verdadeiro sábio e clarividente, a biografia de cada homem. Primeiro, Edmond Dantès, um jovem marinheiro, encontra morto o capitão de seu navio. Assumindo o comando do navio no meio de uma tempestade em alto mar,
ele tenta conduzir o navio a um porto seguro. Segundo, junto a Dantes está um documento secreto que deve ser entregue a um homem que ele não conhece, mas que será apresentado ao jovem marinheiro no momento oportuno. Este documento é um plano para libertar o imperador Napoleão de sua prisão na ilha de Elba. Terceiro, assim que Dantes consegue chegar ao porto, 3 homens, que através de seus favores e bajulações conseguiram a simpatia do atual rei, temendo que qualquer mudança pudesse prejudicar as suas posições no governo, prenderam um jovem marinheiro e o trancafiaram nas catacumbas. Quarto, nesta masmorra Dantes é esquecido e deixado para apodrecer. Muitos anos se passam. Então, um dia, Dantes, que a esta altura já estava como um esqueleto vivo, escutou uma batida na parede. Respondendo a esta batida, ele escuta uma voz do outro lado desta parede. Em resposta a esta voz, Dantes remove uma pedra da parede e encontra um velho padre, que esteve nesta prisão há tanto tempo, que ninguém sabia o motivo de sua prisão e nem o tempo que ele lá estava. Quinto, o velho padre estava há muitos anos cavando uma saída desta prisão, apenas para descobrir que ele cavou o seu caminho na direção da cela de Dantes. E então aceita o seu destino e decide encontrar a sua alegria e liberdade, ensinando a Dantes tudo o que ele sabia a respeito dos mistérios da vida, enquanto o ajudava a fugir também. Dantes, de início, era muito impaciente para aprender todos os ensinamentos, mas o velho padre, com sua infinita paciência, adquirida através de seu longo tempo de confinamento, mostrou a Dantes o quanto a sua mente impaciente era imprópria para adquirir novos conhecimentos. Então, com uma paciência filosófica, ele lentamente revela ao jovem os mistérios da vida e do tempo. Sexto, conforme Dantes amadurece com os ensinamentos do velho sacerdote, o velho acaba vivendo cada vez mais na consciência de Dantes. Por fim, ele participa a Dantes o seu último nível de sabedoria, tornando-o capaz de assumir e lidar com altos cargos de confiança. E então ele lhe conta sobre um inesgotável tesouro enterrado na ilha de Monte Cristo. Sétimo, com esta revelação, as paredes superiores do túnel que estavam escavando para o oceano cederam, esmagando o velho, e o levando à morte. Os guardas, descobrindo o incidente, colocaram o corpo do velho padre em um saco e o prepararam para jogá-lo ao mar. Conforme eles deixam a sua cela para buscar uma maca, Dantes remove o corpo do velho sacerdote e ele se coloca dentro do saco. Os guardas, desconhecendo esta mudança de corpos, e acreditando que o velho homem estava no saco, jogaram Dantes nas águas. Oitavo, Dantes consegue se libertar do saco, segue para a ilha de Monte Cristo e encontra o tesouro enterrado. Então, provido com esta fabulosa riqueza e com sua sabedoria sobre-humana, ele renuncia à sua identidade humana de Edmond Dantes, e assume o título de Conde de Monte Cristo. Interpretação das partes. Primeira parte. A própria vida é uma tempestade em alto mar, da qual o homem enfrenta enquanto ele tenta se orientar para achar um porto seguro para repousar de corpos, e acreditam. Segunda parte. Dentro de cada homem existe um plano secreto, que libertará o poderoso imperador dentro de si mesmo. Terceira parte. O homem, em sua tentativa de encontrar segurança neste mundo, é enganado pelas falsas fontes de poder, a vaidade e a ganância. A maioria dos homens acreditam que a fama, as grandes riquezas ou poder político irão assegurá-los contra as tempestades da vida. Então eles procuram fazer destes atributos as âncoras da sua vida, apenas para descobrir que a sua busca por estes os fazem perder gradativamente o conhecimento do seu verdadeiro ser. Se o homem colocar a sua fé em outras coisas além de si mesmo, aquilo no qual é depositada a sua fé, com o tempo, irá destruí-lo. Com o tempo eles se verão presos na confusão e no desespero. Quarta parte. Trancado nas paredes da escuridão mental, o homem permanece no que então parece ser uma morte em vida. Depois de anos de desilusão, o homem se volta contra estas miragens, e ele descobre dentro de si mesmo uma sabedoria anciã, a sua consciência de ser, que foi trancafiada desde o primeiro dia em que ele acreditou ser como um homem e esqueceu-se de que era Deus. Quinta parte. O velho padre estava há muitos anos cavando uma saída desta prisão, apenas para descobrir que ele cavou o seu caminho na direção da cela de Dantes. E então aceita o seu destino e decide encontrar a sua alegria e liberdade,
ensinando a Dantes tudo o que ele sabia a respeito dos mistérios da vida, enquanto o ajudava a fugir também. Dantes, de início, era muito impaciente para aprender todos os ensinamentos, mas o velho padre, com sua infinita paciência adquirida através de seu longo tempo de confinamento, mostrou a Dantes o quanto a sua mente impaciente era imprópria para adquirir novos conhecimentos. Então, com uma paciência filosófica, ele lentamente revela ao jovem os mistérios da vida e do tempo. Esta revelação é tão maravilhosa, que quando o homem a ouve pela primeira vez, ele quer adquiri-la toda de uma só vez, mas ele descobre que ele passou tantos anos na crença de ser homem, que ele se esqueceu completamente da sua verdadeira identidade, e que ele agora é incapaz de restaurar essa memória toda de uma vez. Ele também descobre que ele só conseguirá restaurá-la em proporção ao seu desapego de todas as ideias e valores humanos. Sexta parte. Conforme Dantes amadurece com os ensinamentos do velho sacerdote, o velho acaba vivendo cada vez mais na consciência de Dantes. Por fim, ele participa a Dantes o seu último nível de sabedoria, tornando-o capaz de assumir e lhe dar altos cargos de confiança. E então ele lhe conta sobre um inesgotável tesouro enterrado na ilha de Monte Cristo. Conforme o homem se livra dos preciosos valores humanos, ele absorve a luz, o velho padre, cada vez mais, até que finalmente ele se torna essa luz e se reconhece ser como ancião. Eu sou a luz do mundo. Sétima parte. Com esta revelação, as paredes superiores do túnel que estavam escavando para o oceano, cederam, esmagando o velho e o levando à morte. Os guardas, descobrindo o incidente, colocaram o corpo do velho padre em um saco e o prepararam para jogá-lo ao mar. Conforme eles deixam a sua cela para buscar uma maca, Dantes remove o corpo do velho sacerdote e ele se coloca dentro do saco. Os guardas, desconhecendo esta mudança de corpos, e acreditando que o velho homem estava no saco, jogaram Dantes nas águas. A sequência sangue e água, na morte do velho sacerdote, é comparável à sequência de sangue e água na história de Jesus quando os guardas romanos o perfuraram. Sangue e água sempre são encontrados em nascimentos, que aqui está simbolizado pelo nascimento de uma nova consciência mais elevada. Oitava parte. Homem descobre que a sua consciência de ser é o inesgotável tesouro do universo. No dia em que o homem faz esta descoberta, ele morre como homem e desperta como Deus. Sim, Edmond Dantes se tornou o Conde de Monte Cristo. O homem se torna Cristo. Eu sou Rafael Maguslikir, e esse é mais um vídeo do canal, Acorda Dá Tempo. Se você chegou até aqui é porque gostou do conteúdo deste vídeo, e já se inscreveu no canal. Se você compreendeu o que eu quis lhe mostrar nesse vídeo, peço que deixe o seu like. E compartilhe com seus amigos que estão precisando ouvir essa verdade. Obrigado por ter chegado até aqui. Gratidão.